dia 28 de agosto de 2019. Domingo que vem teremos o Café Cultural com Vansan. E contamos sempre não só com a presença, mas com a colaboração e o apoio também na divulgação, para que a gente continue fazendo as nossas tarefas aqui no Leão, como nós já nos comprometemos em realizá-las. E apesar de que muita gente às vezes pensa que tudo no Leão depende de uma diretoria, tudo no Leão depende de ação de cada um de nós, não é de uma diretoria ou de uma decisão. Apesar de que tem aspectos administrativos que às vezes precisam passar por uma observação, mas o Leão depende sobretudo de nós, cada um de nós fazendo o que precisamos. E isso vai desde coisas pequenas como esperar a vez, até as coisas maiores como visitar os idosos, trazer o carinho, ter ideias abençoadas, como por exemplo o William, que está aqui bem na frente. O William toda quarta-feira de manhã, ele chega aqui no Leão às 7 horas da manhã, lá nos idosos, aí traz um som, um karaokê, e ele canta durante 1 hora para os idosos. Os idosos ficam ansiosos cada quarta-feira, e ele decidiu isso fazer por ele mesmo. Então é muito interessante quando a gente se propõe mesmo a servir, porque as barreiras elas desaparecem. Quando as barreiras estão muito grandes, é porque a nossa perseverança deve ser mais resistente. Mas o fato é que nós dependemos sobretudo de nós mesmos. A mulher e o gênio. Isso está no Frases, Dicas e Histórias Maravilhosas, número 8, de Orlando Nussey. Havia uma mulher corcunda magoada com o mundo, que vivia magoada com seu terrível calombo nas costas. A mulher andava curvada, rastreando os cantos com seus olhos tristes, mal-humorada, até que um dia encontrou um objeto mágico onde há séculos vivia um gênio que se materializou na sua frente, oferecendo-lhe 4 pedidos por sua libertação. Edson, você poderia ligar as luzes daqui do palco, por favor? A mulher então fez o primeiro pedido. Eu queria ter uma casa muito bonita, bem mais bonita do que a chata da Dona Maria, aquela mulher fofoqueira. Zaz. Apareceu-lhe uma casa maravilhosa. Veio o segundo pedido. Eu queria ter um carro muito mais bonito, possante e moderno do que o infeliz do seu Zé. Zaz. Surgiu em sua frente um carro sensacional. E assim ela fez o terceiro pedido. Eu queria ter mais joias do que a Dona Joana, aquela intragável. Zaz. Apareceram-lhe joias maravilhosas. Foi a vez do quarto e último pedido. Agora, gênio, eu quero que você realize meu último pedido, que suma aquilo que traz as amarguras da minha vida, meu desgosto, meu maior defeito. Zaz. Sumiu-lhe a língua. Ficou muda. Esta semana alguém postou uma historinha na internet, acredito que como eu vi essa semana, muita gente que anda nas mídias internéticas deve ter lido, deve ter também apreciado. Muito interessante. Uma senhora vai passando na rua e tem um homem vendendo ovos. E ela pergunta quanto é o ovo. E aí a mulher, ou a pessoa que está vendendo os ovos, diz o preço de cada ovo. E cada ovo custava 30 centavos. Não era isso? Eu acho que sim. Se não for, vou lá que seja. Então a mulher pegou
6 ovos e fez a conta, vamos supor 30 centavos, 30 vezes 15 dá como? 4,50. Aí ela pegou 6 ovos e disse: está aqui, mas eu só vou pagar 5. E o homem então disse: tá bom, senhora, muito obrigado, porque eu ainda não tinha vendido nada hoje, pelo menos já dá para fazer alguma coisa. A mesma mulher segue em frente, vai a um restaurante luxuoso, almoça com os amigos, no final faz questão de pagar a conta, e quando chegou a conta deu 300 e poucos reais, ela dá 350, diz: o troco é para ajudar na caixinha de vocês. Essa é a história. E aí vem o comentário de quem contou a história. E como é que fica, gente, quando nós somos tão arrogantes, tão prepotentes com as pessoas que não têm, e achamos que quando não há necessidade e a gente cede alguma coisa, a gente se sente a pessoa mais caridosa do mundo. Ou seja, eu me aproveito de quem não tem condições e agrido aqueles que podem. Esta mulher da primeira história, Corcunda, ela poderia muito bem ter verbalizado: bom, o que eu queria mesmo era tirar minha corcunda, que é o que me ridiculariza. Mas não, a gente nunca pensa que o maior peso que a gente tem é algo que nem sempre é aquilo que é tão pesado. No caso dela, a língua, tanto que cada pedido que ela fez parecia que ela não queria necessariamente ter uma casa ou um carro ou joias. Ela queria ter mais do que alguém que ela condenava, do que alguém que ela criticava. Quantas vezes a gente faz isso? Se a gente olhar para a televisão regular, nós talvez não nos demos contas, mas nós assistimos uma enxurrada de comerciais tão violenta. Para quem fica muito tempo de frente na televisão, a gente vê tanto comercial, tanta propaganda, tantos efeitos, e depois a gente acredita que teve a decisão de escolher alguma coisa, quando na realidade esse excesso de comerciais nos leva a criar desejos de coisas que você passaria muito bem se você não soubesse. De repente sai um iPhone novo, aí não só aparece propagandas do aparelho, como aparece que nos Estados Unidos formou fila para comprar, que agora o ator ou atriz tal usa. Aí você encasqueta e diz: preciso ter. Veja que nós somos a mulher corcunda da primeira história. Ah, não é possível, quer dizer, só porque ator tem que ter um melhor do que eu? Não, eu vou ter o igual dele, ou até melhor se possível for. Sim, e as nossas necessidades? Vou até tirar aqui palavras de defeito. E as nossas necessidades reais, quais são? Que tipo de encaminhamento nós estamos dando para o que nós de fato precisamos? Porque nós precisamos de muito pouca coisa. O gênio da primeira história foi genial. Bom, vou tirar tudo o que está fazendo você se perder na vida. O que é? Sua língua. Então tira sua língua. Quantas vezes, se a gente perder a língua, talvez a gente até melhorasse, a gente passasse um dia com uma semana rouco, de tal maneira que ninguém nos entendesse, e a gente tem que valorizar a voz. Para quem usa óculos, de repente o óculos quebrou e você passar uma semana sem poder ler ou sem ver nada à distância, isso já seria muito bom para a gente reavaliar as nossas reais necessidades. Mas quando você volta à vista, à visão, aí você diz: já vou aproveitar, vou querer um óculos mais bonito do que o daquela pessoa chata, daquela intragável, daquela isso, daquela aquilo. Na realidade você não está satisfazendo um desejo real, você está querendo fazer uma outra coisa que não diz respeito ao que você necessariamente precisa. E isto nós temos vários nomes: ganância, ambição, inveja. Se nós formos juntar tudo, nós perceberemos que ainda estamos muito distantes de sermos pessoas de alto nível moral. Porque quase todos nós, e em quase todas essas situações, nós nos enquadramos.
Eu acho engraçado às vezes que o pessoal parece que se torna mais aberto quando escreve pela internet. Eu não sei que mágica é que a internet faz você tanto ser verdadeiro como ser mais falso ainda. Não sei se vocês já tiveram essa sensação. Você conhece uma pessoa pessoalmente, mas quando lê a mesma pessoa na internet, você diz, não é a mesma pessoa, porque tem gente que muda tanto que parece outra. Mas tem pessoas não, que na internet conseguem se abrir mais claramente. Não, eu gosto disso, apesar de que eu finjo isso, mas eu não aprecio, e por aí vai. Então tem várias pessoas que às vezes colocam pequenas notas nessas palestras daqui da quarta-feira, porque como são palestras muito curtas e quase sempre tocando em alguma coisa do nosso dia a dia, as pessoas apontam muito algumas coisas, e para a gente dizer assim, o texto mais comum é, nossa, isso daí me tocou de cheio. Aí a pessoa, algumas delas entram nos detalhes, dizem, olha, porque quando você contou aquilo, e aí busca alguma coisa que foi dita aqui na palestra, aí você vê que é exatamente o retrato da nossa limitação, da nossa dificuldade, daquilo que a gente deveria investir. E quando falamos deveria investir, estou falando de coisas práticas do dia a dia. Nós não somos práticos. Nós somos irremediavelmente complicados. Eu fiz uma coisa mal educada com alguém, eu vou lá pedir desculpas. Ah não, mas não é assim. Como é que você vai chegar lá e vai pedir desculpas? Não, você chegar e pede desculpa, a pessoa vai dizer logo que você estava errado. Sim, mas você estava errado. Não, eu estava, mas não estava. Ou seja, a gente se enche de defesas para não fazer as coisas óbvias. A gente se esconde muito ou tenta se esconder muito da própria personalidade. Isso é péssimo, porque isso tanto vale na relação próxima, familiar ou de trabalho, como às vezes nas relações entre estranhos. Todas as vezes que a gente tiver necessidade de dizer, você sabe quem eu sou, já está errado o diálogo. Porque não precisa. Vamos começar numa fase bem simples. Os pais chegam para os filhos que estão dando muito trabalho, você sabe quem é seu pai? Já pensou se o filho disser, não sei? O mundo cai, porque na realidade ele já sabe quem é o pai. É o pai quem está falando com ele. Por que eu preciso perguntar se você sabe quem é seu pai? Por que o professor precisa dizer, você sabe que a autoridade na sala sou eu? Na hora que você, como autoridade, precisa dizer isso, a sua autoridade está em dúvida dentro de você. E assim sucessivamente. Então nós parece que não temos um bom avaliador ou autoavaliador para saber de fato o que nos pesa na vida. É a nossa corcunda ou seria alguma outra coisa? Tem pessoas que têm o olho muito gordo, não no sentido de deixar o outro doente, mas no sentido de só ver coisas que não fazem parte do cenário. Tem pessoas que desenvolvem uma fala muito ruim, um ouvido péssimo. Não, você viu aquele filme, você percebeu que lá mais ou menos no 30 minutos, ponto 27 segundos, o tradutor colocou uma palavra errada. Sim, e o restante do filme? Não, mas eu não suporto um erro desse. Sim, mas e o restante do filme? O filme foi interessante, não, a partir dali eu perdi o interesse no filme. Ou seja, muitas vezes a nossa valorização do que está distorcido em nós distorce a realidade exterior. Não é que lá fora não tenha falhas, não é a gente fechar os olhos para tudo, mas todas as vezes que a gente precisa destacar que o mal está muito grande, é que o nosso bem está pouco eficiente ainda. O ainda vem da realidade que todos nós podemos melhorar, todos, sem exceção. Não existe nesta terra ninguém que não seja passível de melhoras. E o melhor ainda, passível de melhora em tudo o que nós fazemos, em todos os nossos relacionamentos, em todas as nossas circunstâncias de vida. Para isso a gente precisa, em algum momento, pelo menos deixar de olhar na corcunda e ver que outras coisas precisam ser ajudadas. Ou então,
embora sabendo da corcunda e querendo ajudá-la, a gente se encaminhe para ir. Porque do contrário, a gente pode ser surpreendido na própria vida, como, fechando com a história, muitas vezes parece que no nosso dia a dia tem um gênio que estava guardado esperando para pregar uma peça na gente. E aí a gente acusa Deus, a vida, a natureza. Mas por que aconteceu comigo? Porque você se precipitou nessa direção. Ninguém cai de um abismo onde não tem abismo. E se você caiu num abismo, foi porque você chegou nele. Mas aí a gente diz, mas como é que eu pude cair num abismo e Deus não me salvou? Ele te salvou na hora que disse, tome cuidado porque tem um abismo. Mas você quis se precipitar. Isso é o que infelizmente acontece muitas vezes com as pessoas que somos nós, não são os outros. Muitas vezes a gente pensa que não pode ser melhor do que o que é. Já está errado. Já a partir daí precisa parar de mudar. Ontem, na televisão, alguém disse: nós devemos ser contra toda forma de preconceito. A gente vai absorver essa frase limpa e límpida, porque todo mundo está dizendo isso. Mas será que você ser contra, não importa o restante da frase, não já é um preconceito? Então, a contribuição tanto de pensamento como de filosofia é algo que a gente precisa para poder evitar os extremos e descobrir as virtudes do meio. Nossa vida cresce exatamente quando a gente se concentra mais no dia a dia e faz isso cada vez melhor. Quem sabe a gente não fique mudo depois dos 4 pedidos. Senhor Deus, muito obrigado por mais uma vez termos este encontro aqui no Leão. É um encontro que vai muito além da busca de um atendimento magnético. É um encontro que vai muito além de uma entrevista. É um encontro que vai mais além do que uma oração, uma vibração, uma sintonia. Porque nós procuramos, pelo menos nestes momentos, estabelecer relações mais profundas com o divino. E o que seria o divino? O divino são todas as forças do bem que atuam em nosso benefício e em todas as frentes, física, psíquica, espiritual, moral, emocional, cabendo a nós deixar com que estas energias, esta força, estes fluidos, não apenas nos penetrem e nos atravessem, mas que sobretudo se estabilizem em nossas estruturas, para que nos tornemos pessoas melhores e mais harmonizadas. Senhor Deus, Criador e Inteligência Suprema, derrama sobre nós todas as potências que precisamos para, através delas, desenvolvermos as possibilidades amplas que temos nesta vida. Jesus, amigo divino, seja o teu evangelho o nosso roteiro. Espíritos afins, espíritos superiores, anjos guardiões, estejam igualmente conosco, facultando-nos o dom de ouvir o bem, de pensar no bem e de realizar tudo o que o bem nos prepara e nos oferece. Aqui estamos envolvidos numa onda de bons fluidos, onde o magnetismo genérico nos envolve. E nós podemos nos fazermos abençoados, envolvidos por este clima e por estas vibrações. Emitamos, portanto, as melhores vibrações no sentido de captarmos e capturarmos estas frequências, estes fluidos, e com isso nos recompormos. Nós temos o dom divino de nos autocurarmos. Ambientes como estes são essenciais
para desenvolvermos estas potencialidades. Porque aqui nós temos boas companhias, boas energias, faltando-nos apenas a nossa disposição interior para que nos façamos bem. E é contando com tudo isto, com o envolvimento patrocinado pelos espíritos amigos, assim como pelas energias e fluidos que os nossos magnetizadores nos doam a partir de agora de forma muito objetiva, é a partir daí que nós nos sentimos mais fortalecidos e certamente nos determinamos no bem do outro, mas também no bem de nós mesmos. Deus nos quer bem, muito bem, e não poderia ser diferente, mas Ele, como um Pai generoso, sabe que todo filho precisa exercitar as suas potências. Daí, muitas vezes, sermos convidados a enfrentar determinadas situações para superarmos, aprendendo com a própria vida os grandes valores da vida. Procuremos absorver bem estes fluidos deste momento, inspirando profundamente, expirando com tranquilidade, agradecendo a Deus pelas oportunidades e descobrindo em nós mesmos tudo aquilo de poderoso que trazemos e que pode muito bem ser aplicado em nossas vidas. Expiremos com gratidão, expressando a nossa alegria interior, a tranquilidade de alma, a percepção de todas estas bênçãos. Inspiremos mais uma vez. Retenhamos todos estes benefícios e agradeçamos a Deus por tudo. Nós vamos permanecer em oração enquanto os nossos magnetizadores vão magnetizar as águas, e em espírito de gratidão e de louvor à vida e Deus, permaneceremos em silêncio interior, vibrando para o bem comum, para o nosso bem, para o bem de todos. Deus em nós, estejamos com Ele sempre, que assim seja.